A santa paz de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça, o amor e as bênçãos do Senhor estejam junto conosco, para mais uma vez nós cumprirmos o nosso propósito, a nossa rotina espiritual de nos colocarmos nos pés do nosso Senhor, na presença de Deus e fazermos a leitura diária da Bíblia, estudando e meditando nas palavras que o Senhor deixou para a gente, a sua palavra sagrada, que é luz para os nossos pés e alimento para a nossa alma. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós nos enchemos de virtude e o Senhor, pela sua misericórdia, nos manda o entendimento desde os céus. Todos os dias fazemos a leitura de um capítulo. De forma regular, começamos no livro de Gênesis e hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Levítico, capítulo 5. No livro de Levítico, nós começamos a estudar sobre as ofertas. Vimos sobre a oferta do holocausto, que é a oferta do pagamento do pecado, a oferta do manjar, que é aquela oferta de submissão ao Senhor, a oferta pacífica, que é a oferta de agradecimento. No capítulo 4, nós vimos 4 tipos de ofertas, que era a oferta pelo pecado de ignorância, aquela pessoa que pecou sem saber que estava pecando, pecou sem ter a intenção de pecar, né? Que era para o sacerdote, para a congregação, para as autoridades e também para pessoas comuns. Hoje, no capítulo 5, nós vamos ver 3 diferentes, na verdade 2, porque uma fala sobre o pecado da ignorância, mas nós vamos ver o sacrifício pelos pecados ocultos. O que é pecado oculto? A pessoa pecou, ela tem ciência que ela pecou e ela esconde esse pecado. Ela esconde, ela não confessa o pecado, né? Vamos ver direitinho quais são os 4 pecados. Os 4 pecados são o falso testemunho, tocar em coisas imundas ou tocar em coisas imundas do homem. Coisas imundas, na primeira parte, é animais mortos. Depois, coisas imundas do homem. E também o falso juramento, a mentira. Então, vamos começar. Depois também nós vamos falar sobre a oferta, o sacrifício do sacrilégio, que era sobre as primícias ao Senhor, as ofertas, o dízimo e, por fim, passar bem rapidinho pelos pecados da ignorância novamente. Vamos começar? Então, o capítulo 5 começa dizendo assim: quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia e que for testemunha, seja que viu ou soube e não se denuncia, então levará a sua iniquidade. Aqui é assim, a pessoa viu alguém cometendo pecado e ela ficou quieta. Ela sabe que o vizinho pecou, sabe que o irmão pecou, mas não conta, não confessa aquele pecado. Ela é tão pecaminosa quanto ele. Ou se alguma pessoa tocar em algum animal imundo, o que é o animal imundo? Aqui fala sobre a morte, né? Um corpo morto, seja ele animal, seja ele um ser humano, tocou, é imundo. É muito importante nós entendermos que aquele povo, quando o Senhor manda os 10 mandamentos, quando o Senhor manda as leis, quando o Senhor manda para eles todas as regras, duras leis, né? Eles não tinham noção de sociedade, viver em sociedade, porque eles eram um povo escravizado. Sendo um povo escravizado, eles também não tinham muita noção de higiene. Apesar de os egípcios ter sido um povo muito prezados, eles prezavam muito a beleza, a vaidade e a higiene. Nós vimos nos capítulos de Êxodos, no início do livro de Êxodos, que Faraó ia se banhar todos os dias no rio Nilo. Então eles raspavam o corpo, mesmo os homens, né, eles se raspavam, prezando a higiene. Já os filhos de Israel, os hebreus, eles não tinham muita noção de higiene. Então, quando fala de tocar coisas imundas, tocar, seja um ser humano morto, né? Viu lá morto e vai e toca. Porque você tem que tocar para você poder fazer
eles embalavam, né, em lençol branco, em panos brancos, né, de linho. Eles enrolavam o morto para eles poderem enterrar. Naquela época não se enterrava em caixão, se enterrava diretamente na terra, mas tinha todo um preparo desse defunto, né? E também animais. Então chegou lá, tocou, você não está preparando o corpo, você chegou, tocou, é imundo. E quando fala sobre a imundície do homem, é sêmen, sangue, fezes. Então a mulher que está nos seus dias, né, os seus costumes, ou em esperma, ou em fezes, em urina, tocou, é imundo aquilo. Também não podia. Ou então jurar, fazer um falso testemunho, jurou por uma mentira, jurou enganando alguém, jurou lesando. Todos esses eram considerados pecados. Então no verso 5 diz assim: será pois que, culpado sendo uma dessas coisas, confessará aquilo que eu pecou. Então eu pequei, eu devo ir lá e confessar o meu pecado e fazer essa oferta. Então diz assim: e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira. Olha que diferença. Para os outros eram machos, sem mácula, sem mancha, sem defeitos. Para esse já era dito: traga uma cordeirinha, é uma fêmea. Ou uma cabrita pelo seu pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. E aí depois tem toda aquela... o que eles faziam, né? Aquele ritualzinho que eles faziam, de colocar a mão em cima da cabeça, transferir o pecado, sangrar o animalzinho, depois fazer, queimar, né, esse animalzinho. Porém, no verso 11 diz assim: se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então este que pecou trará a sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima incenso sobre a expiação do pecado. Então assim, pecou, vai pegar lá uma cabra e vai fazer a oferta, né? Vai diante do sacerdote, vai confessar e vai fazer a oferta. Para quem tinha condições de comprar a cabra. Para quem não tinha condições, ele podia levar a rolinha, a pombinha. Mas se a pobreza fosse muita, se a pessoa fosse muito humilde, não tivesse condições sequer de ofertar uma rolinha, então ele ia pegar a efa da flor da farinha. Lembre que na oferta de manjares, eles falavam da flor de farinha, tinha que colocar o azeite em cima e depois colocar lá no altar de incenso, né? Colocar o incenso também. Aqui, como a pessoa é muito simples, então só leva a efa de farinha, não era necessário, e o sacerdote ia receber ela e fala assim: para expiação do pecado, não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima do incenso, porque é expiação de pecado. Esse pecado para eles era considerado um pecado, mas não era assim um pecado que você tinha que ir lá e matar um novilho ou um macho, que para eles valia mais do que a fêmea. Mas era para confessar, mas com a intenção de confessar o pecado, de você se humilhar, né, diante de Deus, falar: Senhor, pequei, está aqui minha oferta, perdoa o meu pecado, Senhor. Era mais com essa intenção. Depois nós vamos ver sobre o sacrifício, né, pelo sacrilégio. O que o sacrilégio quer representar aqui? Sobre as primícias de Deus, o que era a parte do Senhor. Era o dízimo, né? Já foi falado sobre o dízimo, a 10ª parte de tudo aquilo que você receber, independente de quantas fontes de rendas, você tinha que juntar tudo, a 10ª parte pertencia ao Senhor. E também sobre a oferta diferente de dízimo, a oferta, aquilo que você dá voluntariamente segundo o seu coração. Muitas vezes também pode aparecer, como aqui aparece pra gente, que a oferta já está pré-estabelecida. Um novilho, um cabrito, uma cabrita, né? Ou um cordeiro, ou um rolinho, ou a flor de efa de farinha, estava pré-estabelecido, mas a oferta, ela é uma oferta voluntária, uma oferta alçada. Então, a partir do verso 14 diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando uma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem manchas do rebanho,
conforme a sua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação de culpa. Então a pessoa foi lá e cometeu esse pecado. Mesmo que seja por ignorância, ela vai receber uma certa punição, porque diz assim, no verso 16: assim restituirá o que lhe tirou das coisas sagradas. Ele não deu o dízimo de forma correta, ele vai lá e vai restituir. Digamos que a doação dele deveria ser R$100 e ele só deu 50. Ele vai completar os 50 que está faltando, e aqui diz que ele ainda acrescentará o seu quinto. Então ele daria os 50 que faltou e mais R$10, porque ele está pagando juros, ele está pagando uma multa. Quer dizer, ele vai dar o carneirinho para fazer expiação, ele vai inteirar o que ele está devendo ao Senhor, e ele ainda vai pagar mais 1/5 daquela parte que ele ficou devendo. E dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e lhe será perdoado o seu pecado. Glórias a Deus, aleluia. No verso 17 vai falar sobre o sacrifício pelos pecados da ignorância. Nós já vimos isso no capítulo 4 inteirinho, falou sobre o pecado da ignorância, seja do sacerdote, do povo, do príncipe ou de uma pessoa comum, mas aqui eles repetem essa parte de uma forma bem resumida e diz assim: e se uma pessoa pecar e obrar contra algum dos seus mandamentos do Senhor e não do que não se deve fazer, e ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Ela não sabia que estava pecando, mas pecou, leva a culpa mesmo assim. E trará ao seu sacerdote um carneiro sem manchas, do seu rebanho, e o sacerdote vai fazer a expiação pelo seu erro, que errou, agora ele sabe que ele já errou, e ele será perdoado. No último verso do capítulo 5 diz assim: expiação de culpa certamente se fez culpado ao Senhor. Amém, glórias a Deus. Não tem o que, você fez, você pecou, você está errado, você tem que ir lá, vai fazer sua oferta conforme cada oferta que o Senhor aqui está ensinando, está ordenando, e a expiação é expiação de culpa. Você está confessando, era primícia, confessar o pecado, e esse culpado ele estaria se desculpando com o Senhor mediante a sua oferta. Glórias a Deus, aleluia. Para nós meditarmos a respeito desse ensinamento hoje, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do falso testemunho, de tocar as coisas imundas. Hoje em dia nós já temos excelentes noções de higiene, nós sabemos o que nós podemos tocar e o que nós não podemos tocar, sabemos que o sangue é impuro, que as fezes são impuras, que o sêmen é impuro, que nada disso nós devemos colocar à mão. Isso que nós estamos falando das coisas físicas. Mas tem coisas que são imundas também, que são muito prejudiciais e são pecados, e nós temos consciência que é pecado. Aqui não é um pecado de ignorância, nós sabemos que é pecado contra Deus, como por exemplo a pornografia. A pornografia é um dos maiores pecados que nós podemos cometer contra o Senhor, porque nós estamos desonrando a Deus, porque quando Deus fez o homem, fez a mulher, Ele instituiu a relação entre homem e mulher, mas de uma forma muito carinhosa, uma forma de procriação, uma forma de amor mútuo e muito respeitoso. Não é o que acontece com a pornografia. A pornografia, infelizmente, vem acabando com lares, destruindo casamentos, E nós temos ciência que isso é um pecado, mas fazemos ele no oculto, É um pecado pelos pecados ocultos, é um sacrifício pelos pecados ocultos. E a pornografia certamente é um dos pecados ocultos. Outro pecado que nem sempre é oculto, muitas vezes, a maioria das vezes se faz diante da luz do dia, como se diz, mas nós sabemos que é pecado porque estamos destruindo o santuário que o Senhor fez, destruindo o tabernáculo de Deus, destruindo o corpo, a vida, que é o pecado da bebida alcoólica, do vício da bebida alcoólica, do vício do cigarro, das drogas ilícitas. Tudo isso nós estamos pecando contra Deus porque nós não estamos cuidando do santuário que o Senhor nos deu. Outro pecado é o falso testemunho,
Eu não saber, não ter conhecimento da verdade, mas mesmo assim eu saio falando sem saber a verdade. Isso aqui é um falso testemunho, né? Ou mentir, contar histórias, ou saber um pedacinho da história e fantasiar o restante, julgar. Estou dando um falso testemunho, estou contando uma mentira, não sei, não conheço a verdade, e mesmo assim sai falando. Também é um pecado. É um pecado oculto porque você não conhece toda a verdade. Outro pecado oculto também que menciona aqui é o pecado do falso juramento, né? Eu jurar por uma mentira. Esse é o pecado gravíssimo. Eu sei que é uma mentira e mesmo assim estou jurando. Pior ainda, quando se jura pelo nome do nosso Senhor. Aí é o pecado mais grave ainda. Tenhamos retidão, tenhamos temor a Deus, sejamos como Jó, andemos em retidão e temor a Deus, reconhecendo que não há nada e nem ninguém maior que o nosso Pai Todo-Poderoso. Glórias a Deus, aleluia. Vamos refletir, vamos meditar e vamos ver se nós também não estamos cometendo esses erros e desagradando ao Senhor. Vamos orar? Se você puder, feche os teus olhos. Se não for possível, mantenha essa comunhão e vamos orar ao nosso Pai, nos achegarmos diante da presença dEle. Nosso Deus e nosso amado Pai, nos achegamos mais uma vez diante da Tua sagrada presença para Te render louvores, Te honrar e reconhecer, Senhor, todo o Teu poder, toda a Tua graça e pedir a Tua misericórdia, Pai. Somos pecadores, fraquinhos, errantes, reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos, Senhor, que nós não somos nada além de pó e por isso Te pedimos misericórdia, Senhor, pelos nossos pecados, que o Senhor possa alumiar a nossa mente, que o Senhor possa nos dar a direção, abrir os nossos olhos, Senhor, corrigir o nosso caminho se estivermos andando de forma tortuosa, que o Senhor, Pai, nos direcione, que o Senhor cuide de nós, nos cubra com o manto sagrado do Teu Filho, para que possamos andar em retidão. Nosso desejo, Senhor, é cumprir os Teus mandamentos, andar de forma correta nas Tuas leis, Senhor, e sermos os Teus servos amados, porque queremos Te servir de todo o nosso coração. Derrama sobre nós, Senhor, os Teus dons, as Suas bênçãos, a Sua virtude, a virtude do Espírito Santo. Nos dê, Senhor, entendimento, sabedoria para reconhecermos aquilo que vem do céu e principalmente aquilo que não vem do céu. Pai, por tudo nós Te agradecemos, Te pedimos perdão dos nossos pecados, sempre honra, mérito, glória e graça do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, glórias a Deus por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia, é realmente muito prazeroso ter você junto comigo todos os dias para fazermos a leitura diária da Bíblia. Eu te espero amanhã, Deus te abençoe, um grande beijo, tchau, tchau.